Tuane, tudo bem com você? Olá, Rosa, estou ótima. E você, como está? Tudo ótimo Que também. bom. Pronta para o nosso podcast? Prontíssima. Tuane, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo você também ao podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter as suas orquídeas floridas e saudáveis. Isso é, aquelas orquídeas dos seus sonhos, cultivados por você mesmo. E o tema de hoje é: qual que é a importância de conhecer os nomes das partes das nossas orquídeas? Rô, já aproveitando o tema, eu já gostaria de começar com pergunta já. Posso? Pode perguntar, Tuane. Acho que só de você falar o tema já surgem muitas dúvidas. Me fala, o que significa isso, saber, e qual a importância de saber todos os nomes das orquídeas? No nosso tema são os nomes das partes das nossas orquídeas, porque a nossa orquídea como um todo, ela apresenta diversas partes. Por exemplo, as folhas, os pseudobulbos, as raízes, as flores, que tem várias partes também, as pétalas, as sépalas, labelo. Então, é muito importante que o cultivador já se acostume a procurar entender o significado de cada parte da sua orquídea desde o início, porque isso vai ajudá-lo muito durante o seu cultivo diário lá no seu orquidário. Por exemplo, entender por que se chama pseudobulbo vai ser muito importante para o cultivador. Ele entendendo que o pseudobulbo é esta parte aqui da orquídea que retém água e nutrientes para a planta, e ele tem a capacidade de armazenar energia também para o desenvolvimento da orquídea. Isso vai facilitar ele muito, principalmente quando ele estiver ali numa roda de orquidófilos, né, de amigos falando sobre orquídeas. Ele vai entender quando o outro orquidófilo estiver falando sobre o pseudobulbo daquela orquídea específica. Sabe por que também isso é importante? Porque existem diversas espécies, diversos gêneros de orquídeas e cada um se apresenta de uma forma diferente. Às vezes você pega uma orquídea Phalaenopsis, por exemplo, ela não tem os pseudobulbos iguais os das catleias. Então você vai olhar a sua orquídea E vai entender e vai ficar na dúvida: onde que está o pseudobulbo da minha catleia, da minha Phalaenopsis? Como que eu vou lidar com ela? Eu não sei onde que ela armazena os seus nutrientes. Isso aí ajuda muito, é muito importante a gente saber todas essas partes, todos os nomes. E já aproveitando essa fala também, quais são as principais partes das orquídeas que os cultivadores iniciantes precisam saber? Tem algumas partes principais? Tem sim. Aquelas que, assim, ao bater o primeiro olhar, você já vê as folhas. A gente já sabe o que é folha de orquídea, né? Isso aí até uma criança sabe. Os pseudobulbos, como eu já disse, né? Que são essas partes aqui embaixo das folhas que reservam água, nutrientes e energia para a orquídea se desenvolver. As raízes, porque existem diversos tipos de raízes também, conforme cada espécie, cada gênero. É importante a pessoa entender quais são as raízes aéreas da orquídea, quais são as raízes terrestres, porque a gente sabe que existem orquídeas epífitas que vivem sobre as árvores, que elas utilizam as suas raízes para grudar nos galhos e nos troncos e dali retirar também parte dos seus nutrientes, mas também existem aqueles gêneros de orquídeas que são terrestres, que são plantadas realmente na terra, mas é um plantio diferenciado dessas outras plantas de jardim comum que a gente conhece aí fora. Então a gente tem que entender todo o funcionamento das plantas da família Orquidácea para a gente entender que orquídeas terrestres são diferentes de uma roseira, por exemplo, embora ela seja plantada com as suas raízes embaixo da terra. Então existem as raízes aéreas e as raízes subterrâneas, né? Então a gente tem que entender essas partes também. E isso, o cultivador iniciante, entendendo que a sua orquídea é terrestre e entendendo que a outra orquídea é epífita, ele vai saber como lidar no dia a dia com essas diferenças. E também conhecendo as outras partes da orquídea, por exemplo, o rizoma, que é aonde nascem os pseudobulbos, que é, por exemplo, assim,
Existem os pés de mandioca, não sei se você conhece, um pé de mandioca. Ele tem também os seus rizomas que são plantados embaixo da terra. Mas os rizomas das orquídeas, eles são diferenciados, eles não podem ficar soterrados embaixo do substrato, eles têm que ficar sempre acima da superfície. Mas assim mesmo, nós chamamos eles de rizomas, né? E por que eles têm que ficar em cima da terra? E por que é importante você entender os nomes? Para você se comunicar. Quando você está com uma dificuldade ali no seu cultivo, por exemplo, apodreceu aqui essa partezinha aqui chamada rizoma, você vai fazer uma pesquisa para tentar descobrir o que aconteceu ali com essa parte da orquídea e você não sabe sequer o nome dessa parte. Como que você vai fazer uma pesquisa se você não sabe aonde que é que está o seu problema? Como que você vai apresentar lá para o seu professor, né, para o seu orientador? Ó, minha orquídea está podre aqui, nessa parte aqui, eu não sei o nome. Como que a pessoa vai adivinhar? Então, esse conhecimento vai te facilitar e muito na sua própria comunicação com outros cultivadores de orquídeas e principalmente com os pesquisadores das orquídeas. Então já fica assim um caminho mais curto. Você consegue atingir o seu objetivo de descobrir o que aconteceu ali no rizoma da sua orquídea, sabendo o nome da parte da orquídea. Isso também, essa fala sua já entra também em uma das dúvidas que as pessoas têm, que qual a importância de saber o nome das partes das orquídeas para um cultivo bem sucedido, né? Sim, com certeza. Por exemplo, vamos dar exemplos aqui. Perfeito. Você quer multiplicar a sua orquídea, você quer fazer uma polinização da sua orquídea para obter sementes. Então você precisa entender o que é uma flor da orquídea, que isso é muito óbvio para todo mundo. Mas se você quer fazer a polinização aqui, na parte prática, você vai entender o que é o pólen, que é uma parte da orquídea, por que ele leva esse nome de pólen, e o que é uma antera, onde que fica o pólen ali guardadinho, o que é um pedúnculo, por exemplo, aqui, onde vai ser formado o fruto, que é a cápsula onde vai ser geradas as sementes da orquídea. É muito importante isso. E é muito importante também você conhecer as pétalas. Quais são as pétalas da orquídea e quais são as sépalas. Às vezes a pessoa olha assim, eu conheço como flor, pronto, isso aí já me basta. Mas para quem quer se aprofundar um pouquinho no cultivo e no conhecimento e fazer a sua propagação das suas orquídeas, é muito importante conhecer as partes. Por exemplo, conhecer o labelo de uma orquídea. Você está numa conversa, mesmo que informal, aí com seus amigos que amam cultivar orquídeas, e você vai tentar se comunicar. Eu quero polinizar a minha orquídea, ela tem uma parte da flor lá que é diferente, ela é mais colorida, ela é maior. Mas aí, se você se comunicar dizendo o nome dessa parte aqui, você vai chamar essa parte aqui de labelo, aí a outra pessoa que está se comunicando com você já vai entender, já vai captar. Ele tem um pouco de conhecimentos, ele é entendido. Isso daí vai te dar mais credibilidade, né? Você vai ganhar uns pontinhos ali com a pessoa te valoriza realmente muito mais. E para você fazer a polinização, você conhecendo todas as partes, você vai saber fazer a polinização correta, você vai colher as suas sementes e entregar para um laboratório que multiplica essas suas sementes para você. E aí fica assim uma conversa mais gostosa, né? Mais aprofundada. Você sabe do que você está falando e a outra pessoa que está ouvindo já capta a sua mensagem, já entende o que você quer com isso. Então isso já é importante, não só para planta, mas também para reuniões e quando você está com outros cultivadores de orquídeas também. Sim, né? É muito importante porque o mundo das orquídeas é fascinante e como as orquídeas são assim, existem, dezenas de espécies de orquídeas, uma diferente da outra. Legal. Nós conhecemos acima de 35 mil espécies de orquídeas, uma diferente da outra. Então é muito gostoso a gente saber falar, saber nomear as partes da orquídea,
para aquela conversa se tornar mais interessante realmente. Nos grupos de orquidófilos, seja online, seja presencial, né, nos fóruns de discussões, assim, você vai em busca de mais conhecimento, mas você precisa também entender, saber ouvir e depois saber transmitir também. Você está falando da sua orquídea, você tem uma determinada espécie ali na sua mão, você vê que aquela espécie é diferente de uma outra, como que você vai comunicar sem saber os nomes das partes das orquídeas? Isso é muito importante, saber. Até para quem participa, porque tem muita participação de competições, né? Tem. E saber o nome das partes das orquídeas é fundamental para seus orquidários e cultivadores, né? Sim, com certeza. Nas exposições de orquídeas a gente vê os mais diversos gêneros e espécies de orquídeas. Se você chega lá e vê uma orquídea que você não conhecia ainda, você vai identificar como que ela é formada, como que é a anatomia daquela planta, você vai saber o que é rizoma, o que é raiz aérea, o que é raiz subterrânea, como que são formados conforme cada espécie. Existem, igual ontem eu estava trabalhando aqui com umas orquídeas minhas, um gênero de orquídea que tem os seus pseudobulbos todos adensados, assim, eles vão crescendo, soltando brotinhos, assim, todos ao redor da touceira mãe, ele vai crescendo assim, como se fosse um círculo mesmo. E os pseudobulbos ficam assim, tão agrupados que é muito difícil a gente fazer a divisão da touceira. Você vai entender, então, ali, aonde que está aquele rizoma, naquela coisa apertadinha ali, para você não danificar as partes da orquídea. Diferente deste modelo aqui, que ela é de crescimento simpodial, crescimento assim mais alastrado praticamente. Ela é quase como uma planta trepadeira. Então aqui é mais fácil da gente identificar as partes da orquídea, para a gente fazer os cortes. Isso ajuda muito na nossa vida prática lá dentro do orquidário. Muito bacana. Olha, eu vou ler uma das perguntas aqui que a gente pegou, o pessoal mandou, tá? Tanto no seu curso quanto ali nas páginas do perfil. Ok. Que é: como o entendimento das partes das orquídeas pode melhorar a eficiência de tratamentos como fertilizantes e nutrientes? Conhecendo todas as partes da orquídea, você vai saber quando você vai oferecer um fertilizante para ela crescer, para ela florescer. Mas isso daí também não vai, assim, atrapalhar muito o seu entendimento, né? Porque todas as orquídeas vão precisar de um fertilizante. Não importa se o crescimento dos rizomas seja da forma simpodial ou monopodial, que são aquelas orquídeas que crescem para cima. A eficiência ali do produto, da aplicação, não vai mudar muita coisa não. Mas a importância de você conhecer todas as partes da planta, isso é importante. Quando trata de pragas, qual é a importância de conhecer? É exatamente para essa comunicação. Quando você quer saber e falar com alguém, você sabe o nome ali, onde está a região desse fungo, dessa praga. Sim, você vai saber se comunicar conhecendo todas as partes da orquídea. Por exemplo, se o rizoma está com algum problema de podridão, né, de murchamento, de enrugamento, você já vai saber se comunicar. Mesmo que você está numa conversa ali presencial, cara a cara, ou se você está online, você vai se comunicar, você vai apresentar: eu estou com problema no rizoma da minha orquídea. A pessoa já ouviu essa palavra, já sabe aonde que é, já sabe quais tipos de doenças costumam acometer essa parte da orquídea. Então isso facilita muito e encurta muito o caminho. Perfeito. O entendimento se torna mais rápido, a solução para o seu problema você vai encontrar de forma mais rápida também. Então conta pra gente, tem uma pergunta. Fale um pouquinho das partes das orquídeas que a gente tem que saber. Igual aqui, como a terminologia correta das partes das orquídeas facilita a comunicação entre cultivadores e especialistas? As partes principais são as folhas. Folhas é folha em todas as orquídeas, não importa o gênero, não importa a espécie. Os pseudobulbos, eles têm nomes específicos, são variados assim conforme cada gênero e cada espécie de orquídea. São pseudobulbos cilíndricos, são pseudobulbos mais alongados, são pseudobulbos assim quase que em forma de uma lança. Então a gente vai variando esses nomes. E com as folhas a mesma coisa. Existem as folhas lanceoladas,
existem as folhas elípticas, existem folhas assim, como se fossem uns pequenos cilindros, fininhas e arredondadas e compridas. Mas esses nomes, assim, mais específicos, não têm, assim, tanta importância. O importante é a pessoa entender o que é uma folha, logo no início do cultivo, o que é uma folha, o que é um pseudobulbo, o que é uma raiz aérea, o que são raízes subterrâneas, o que são rizomas das orquídeas, porque a pessoa tem que saber que ele não pode ficar enterrado como se fosse um rizoma de uma mandioca, por exemplo. Então, são as partes básicas das orquídeas e vai variando de gênero para gênero. Aqui tem uma outra espécie de catleia, essa daqui é uma catleia valquiriana de porte baixo, mas a gente vê que ela também tem as suas folhas e os seus pseudobulbos, mas os pseudobulbos, variando de espécie para espécie, são diferenciados. Aqueles são mais alongados, eles têm esses sulcos aqui que ajudam a gente a identificar, principalmente quando a orquídea não recebeu a hidratação suficiente, e ela começa a enrugar. Essas quinas aqui desses pseudobulbos, elas vão ficando assim meio enrugadas realmente, sabe? A gente olha, já bate o olho e já vê que lá dentro não tem água para ela, suficiente nem nutrientes. Esses aqui já são mais curtinhos, mais rechonchudos, né? Eles estão cheios de seivas realmente. Então, essas partes são o básico que a pessoa precisa entender quais são as partes das flores, as folhas, os pseudobulbos, as raízes, os rizomas. São a estrutura principal da orquídea. Agora, existem diversas outras partes aqui da orquídea que já é um nível assim mais avançado, né? Igual políneas, anteras, estilete, são os detalhes mais aprofundados das partes. Mas o iniciante precisa conhecer o básico. Perfeito. O básico. Eu aprendi sobre essas coisas porque eu assisti seu curso, hein? Ah, que legal, né? E ó, fica a dica, né, Rô? Fica a dica. Mas logo mais a gente vai ter outros podcasts pra falar um pouquinho desses níveis hards, né? Sim. Pra um nível maior, sim, depois dos iniciantes. A gente vai aprofundando, né? Conforme a pessoa vai adquirindo um pouco mais de conhecimento sobre as suas primeiras orquídeas e quer ampliar um pouco mais o seu cultivo, adquirir algumas espécies diferentes, alguns gêneros diferentes. Então a pessoa já vai sabendo quais são as partes e que de um gênero para outro modifica aqui a anatomia da flor. Então ela já vai entender a estrutura principal da orquídea. Isso é muito legal, Rô. Igual, por exemplo, eu recebi um convite para estar indo em uma exposição de orquídeas, mas para eu estar lá não só para achar linda, eu preciso entender um pouquinho. E até para quem vai me acompanhar já entende um pouquinho, esses iniciantes que querem ir, querem fazer a compra de novas orquídeas, não é mesmo? Sim, com certeza. Quando a gente já chega assim mais preparado, você consegue absorver muito mais conhecimentos ali naquela exposição. Eu penso assim, antigamente, quando as pessoas... Eu lembro das minhas aulas de literatura, né? Que se falava assim muito que antigamente... Nas escolas, antigamente, tinha o curso de francês, sim, era comum. Então, a gente ouvia falar, o grupo da sociedade de elite frequentavam as óperas e tal. Agora, para você frequentar um ambiente requintado assim e poder apreciar mais, é sempre bom você ter os seus pré-requisitos, conhecer ali um pouquinho da obra que vai ser, né, ou cantada, ou se for um teatro ali apresentado, né, dramatizado. Então você já vai conhecendo um pouco assim da estrutura do roteiro e você vai conseguir absorver mais conteúdo, você vai sentir mais prazer realmente de estar entendendo o que está acontecendo ali. Com as orquídeas, com uma exposição de orquídeas é a mesma coisa. Se você conhecer o básico, pelo menos, né, que existem acima de 35 mil espécies diferentes de orquídeas, que de um gênero para outro pode modificar a anatomia da orquídea, mas ela continua sendo chamada de orquídeas e as partes também continuam tendo os mesmos nomes, mesmo variando aqui o modelito, né, do nosso exemplar. Então isso é muito importante, você consegue aprender mais
de todas essas dicas fundamentais que você sempre passa para mim, quanto para todas as pessoas que te assistem, tem mais alguma dica que você queria passar em questão? Uma diquinha extra sobre a importância de conhecer as partes das orquídeas? Só... Tem sim, Tuane. Se você está começando, não importa com qual gênero de orquídea for, procure entender a anatomia ali, a formação da sua orquídea, como que é. Ela tem pseudobulbos curtos, ela tem pseudobulbos alongados. Esta Cattleya valqueriana aqui, ela tem os seus pseudobulbos rechonchudos, gordinhos. Esta outra Cattleya aqui, ela tem os seus pseudobulbos alongados. Se você tem, por exemplo, um gênero de orquídeas Phalaenopsis, ela não apresenta pseudobulbos, ela tem outro formato na sua planta e ela armazena de uma forma diferente os seus nutrientes. Então é importante entender para ali, no seu dia a dia, no seu orquidário, você dar o tratamento que ela precisa, mesmo sabendo que uma é diferente da outra. Perfeito. Todas elas armazenam energia, basta a gente entender aonde fica armazenada essa energia, né? Legal. Por mim, tá tirado as minhas dúvidas. Se aparecerem mais dúvidas, Tuane, você pode anotar aqui nos comentários, embaixo deste vídeo. É a mesma coisa que os nossos visitantes, né? Podem deixar as suas dúvidas embaixo deste vídeo. E também, eu até peço a sua ajudinha. Anote perguntas aqui embaixo, porque assim a gente pode ter uma noção mais... maior das dúvidas das Isso, pessoas, né? sim. Porque a sua dúvida pode ser de um outro telespectador Com também, né? certeza. E aí você já vai facilitar, vai ajudar a gente a ver o que está intrigando você aí no seu cultivo de orquídeas. E a gente vem com conteúdos que vão te ajudar a encurtar o seu caminho aí para a solução das suas dúvidas. Então, Tuane, toda terça, toda quinta nós temos conteúdos novos ali no nosso canal no YouTube, verdade. né? E a gente aproveita e pede para as pessoas curtirem os vídeos e compartilharem com outras pessoas que desejam cultivar orquídeas ou que já cultivam orquídeas também, né, Tuane? É verdade, tô apaixonada. Sem falar, Tuane, que o perfume... tá exalando aqui, né? Faz dias já. Gente, está divino, maravilhoso. Se você não conhece o perfume de uma Cattleya valqueriana, eu aconselho você a conhecer, porque é uma fragrância deliciosa. Ela tem assim um toque de... como que eu vou dizer? Sabe aquele chá de capim-cidreira? Ele tem um fundinho do cheirinho do chá de capim-cidreira misturado com outras fragrâncias. É uma delícia realmente. E são flores duráveis. Você vai ter Cattleya valqueriana por vários dias aí para você apreciar. Tuane, então eu te convido a vir participar conosco do nosso próximo podcast. E até lá. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau, obrigada.